Muito boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nós estamos contentes pela possibilidade de chegar até você por meio da internet e nós estaremos dando continuidade nesta ocasião. Nós estaremos concluindo o estudo da carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. Eu gostaria de saber se a transmissão está chegando até você, tem alguém já conosco, sinalize por favor. Muito bem, a irmã Irani eu já vi ali, a Maressa, graças a Deus. Porque nós temos tido algumas dificuldades em algumas transmissões e nós julgamos que esteja transmitindo e não está, mas aqui eu já vi que está sendo transmitido, né? Estou vendo ali a Vânia chegando, graças a Deus. Temos orado pela saúde da Vânia, da sua sogra, do Neuclece. Temos orado pelo Lucas, temos orado pela Silvana Evangelista, temos orado por tantos que se encontram enfermos. Nós sabemos que os dias são difíceis, mas nós sabemos que nós não estamos sós. O nosso Deus está conosco. Nós hoje estaremos concluindo o estudo da carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. É uma carta muito rica de conhecimento e nós estaremos na parte conclusiva, nas recomendações que o apóstolo Paulo deu a Tito, e estaremos assim levando até você uma espécie de bônus, porque toda carta tem a sua temática, o seu texto principal, podemos assim dizer, não é? E nós estaremos voltando um pouquinho e enfatizando o que nós entendemos ser o texto principal da carta que Paulo escreveu a Tito. Antes, porém, eu quero lhe chamar à oração. Vamos então orar ao nosso Deus, onde você estiver, baixe a sua cabeça, vamos orar ao nosso Senhor. Nosso Deus, muito obrigado por tanto que tens feito em nosso favor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos alimenta de uma maneira tão substancial, ó Deus. Nos alimenta espiritualmente. Dá paz ao nosso coração. Nosso Senhor, muito obrigado pelo acesso que temos à Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra gerou esperança no nosso coração, Senhor. Gerou fé em nossas vidas, Pai. Ela mesma diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a Tua palavra. E nós somos tão gratos a Ti por termos a Tua palavra conosco. Nosso Deus, dá-nos a instrução do Teu Espírito, a assistência do Teu Espírito nesta noite, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Sê conosco, dirige as nossas vidas, e que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração, possam ser agradáveis na Tua presença, Senhor Deus. Assim nós oramos, no nome de Cristo. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler a parte final da carta, vamos fazer a conclusão, e aí eu estarei oferecendo a você um bônus, que é justamente um rápido estudo, um objetivo estudo do que nós entendemos ser o texto principal dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, né? Somente recapitulando, o apóstolo Paulo escreveu a Tito, que era um pastor gentil, ele era grego, e ele pastoreava, tinha responsabilidade de pastorear, tinha responsabilidade sobre as igrejas cristãs na ilha grega, e o apóstolo Paulo o colocou lá para que ele fosse bênção naquela comunidade, né? Lá em Creta, na ilha grega de Creta. Nós estaremos lendo então o capítulo 3, versículos de 12 a 15, que é a parte conclusiva, quando o apóstolo Paulo estará se despedindo, né, recomendando a Tito algumas coisas, e depois nós voltaremos um pouquinho para estudar no capítulo 2, versículos de 11 a 15, que é o texto que nós entendemos ser o texto principal, o texto-chave dessa carta de Paulo a Tito. Vejamos, capítulo 3, versículos de 12 a 15. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico,
apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras em favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. O apóstolo Paulo, então, está fechando a carta com recomendações particulares, saudações finais e a bênção, terminando assim essa carta, que era uma carta pastoral, ou que foi uma carta pastoral de Paulo a Tito. A carta foi uma carta de encorajamento para que Tito continuasse o trabalho iniciado na ilha de Creta, uma ilha grega. O apóstolo Paulo, então, fecha essa carta com essas recomendações. Dentre as recomendações, o apóstolo Paulo fala acerca daquilo que deve nos distinguir, daquilo que deve nos marcar, daquilo que deve fazer diferença na nossa vida. E eu gostaria de somente fazer esse destaque antes de voltar e ler o capítulo 2, de 11 a 15, que é uma espécie de bônus que nós daremos nesse encerramento do estudo da carta a Tito. O que pode nos distinguir? O que deve nos distinguir? O apóstolo Paulo diz, né? Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras em favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. O apóstolo Paulo, então, ressalta aquilo que realmente deve marcar a vida de um crente, de um cristão: as boas ações. Nós não praticamos boas obras para nos salvar, mas nós praticamos boas obras porque somos salvos. Nós fomos salvos para as boas obras. Nós fomos salvos para ajudar, para sermos bênçãos onde nós estivermos. Nós fomos salvos para sermos distintos nessa sociedade corrupta, egoísta, corrompida, egocêntrica. Então o apóstolo Paulo mostra que o principal meio que nós temos para demonstrar que nós somos o Senhor Jesus, o principal meio é justamente o de nós estendermos a mão àqueles que necessitam. Nós não estamos falando somente de necessidades materiais, estamos falando também acerca de necessidades espirituais, emocionais. Estamos falando acerca de acolher o necessitado, de acolher em suas dificuldades, em suas privações. Então o apóstolo Paulo diz para Tito que fazendo isso, nós não nos tornaríamos infrutíferos. Ou seja, fazer o bem representa frutificar, meu irmão. Fazer boas obras é sinônimo de frutificar. Nós precisamos, sim, agir como Jesus agiu, sendo sensível às realidades. Houve uma ocasião em que uma multidão estava com ele e a multidão estava com fome. E os discípulos de Jesus disseram o seguinte: olha, é melhor despedir a multidão para que essa multidão possa procurar alguma aldeia e procurar comida em algum local, porque aqui nós não temos nada. E Jesus disse: dá-lhe vós de comer. E ele então procurou saber, e tinha um garotinho que tinha pães, que tinha peixes, poucos. E ele orou, multiplicou e todos se fartaram. Nós então precisamos nos identificar ao fazer boas obras. Nós não podemos, não é pelo fato das boas obras não salvarem que nós devemos nos inibir em estender a mão para o mais necessitado.
dentro daquilo que é possível, procurando agir dentro das nossas próprias realidades, dentro das nossas próprias particularidades. Precisamos frutificar, ser bênção. Nesse momento de enfermidade que nós estamos vivendo, essa pandemia, esse momento é uma ótima oportunidade para nós ajudarmos, para nós telefonarmos para aqueles que estão doentes, para nós enviarmos mensagens para aqueles que estão passando por dificuldades. E nisso nós também frutificamos e demonstramos a sensibilidade em relação ao nosso próximo. Então, todos podem ajudar. Não existe uma pessoa pobre demais que não possa repartir um pouco de sensibilidade. Todos nós temos a possibilidade de praticar boas obras. Basta nós querermos, basta nós termos a iniciativa, basta nós nos colocarmos nas mãos de Deus enquanto instrumentos. E aí o Senhor há de nos possibilitar. Jesus Cristo disse, melhor coisa é dar do que receber. E nós precisamos ter isso, nisso nós seremos diferenciados, não é? E o apóstolo Paulo fecha justamente dessa forma. Esse é o destaque que faço nessa última sessão da carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. Agora eu gostaria de voltar um pouquinho e ler o capítulo 2, versículos de 11 a 15. Porque, na verdade, esse texto, julgo eu, ser o texto-chave dessa carta. Na verdade, todas as cartas do apóstolo Paulo, em todas as cartas, nós encontramos textos que são chave, tá? Um texto base, um texto áureo, podíamos assim dizer. Por exemplo, em Romanos. Romanos nós sabemos que o texto áureo de Romanos é lá no capítulo 1, né? Nos versículos ali 16, onde ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Ali nós temos o texto áureo, né? No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Então ali nós encontramos o texto áureo da carta aos Romanos. Nós encontramos também na carta de Tito, justamente nesses versículos, capítulo 2, versículos de 11 a 15, o texto áureo dessa carta. E eu gostaria de ler e gostaria de meditar com você, fechando assim com chave de ouro, né? Esse estudo nessa bela carta, que é a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. Assim diz o texto, capítulo 2, versículos de 11 a 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Nesse texto, capítulo 2, de 11 a 15, nós encontramos o apóstolo Paulo falando acerca da graça de Deus como sendo o fundamento de uma vida santificada, de uma vida na presença de Deus. A graça do Senhor, quando alcança, manifestada em nossa vida, ela produz em nós elementos suficientes para que nós tenhamos uma vida santificada, uma vida na presença de Deus. Essa graça, ela primeiramente foi manifestada. Depois, no texto nós encontramos que ela traz consigo ensinamentos. É uma graça pedagógica, podemos assim dizer. Traz consigo instruções. E finalmente, nós encontramos também, nos versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo falando acerca da operacionalidade da graça. Como é que ela opera em nós? Como é que ela age no nosso viver?
E é justamente a partir dessas três realidades da graça que nós vamos meditar, tá certo? Rapidamente, objetivamente, didaticamente, nesta noite para o nosso crescimento. Capítulo 2, de 11 a 15. Primeira coisa, né? A manifestação da graça, a epifania da graça, né? E nós temos alguns aspectos interessantes dessa gloriosa epifania, dessa gloriosa manifestação da graça. Primeiro é quanto à sua origem. Versículo 11 fala disso. Porquanto a graça de Deus, ela se origina em Deus. Por isso que lá em João nós encontramos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A origem é Deus. O apóstolo Paulo deixa claro isso. A origem não são as minhas boas obras, os meus merecimentos. A origem da graça não é simplesmente um capricho, mas ela partiu do coração amoroso de Deus. Então, a graça se manifestou, tá? Vindo da parte de Deus. Depois, ainda no versículo 11, a natureza da graça. A graça tem a seguinte natureza, ela é salvadora. Porque a palavra graça significa favor não merecido. Você pode dizer para uma pessoa chega na sua casa e ela está com fome, e você então oferece um prato de comida, e aquela pessoa diz assim, quanto é essa comida? E você diz assim, não, é de graça. Então, naquele momento você está dizendo que aquilo que você está dando, aquela comida, é de graça. Mas a natureza da graça, tá? Dessa graça, desse prato de comida, é matar a fome, tá? Já a graça que vem do Senhor Jesus tem como natureza, tá? O favor de Deus em nos salvar. Ela é salvadora, tá? Essa é a natureza da graça. Ela tem um poder salvífico, tá? Ela tem um poder de salvar. Essa é a natureza. A origem é Deus. A natureza é salvadora. E ainda no versículo 11, nós encontramos acerca da extensão da graça, até onde ela vai. Tá? E diz exatamente o seguinte, né? Se manifestou Salvador a todos os homens. A todos os homens. Judeus e gentios. A todos. Faz com que nós nos lembremos lá de João, não é? No capítulo 1. Acredito que é o versículo 19, que diz assim, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos, todos, homens, mulheres, pobres, ricos, judeus, gentios, circuncidados, não circuncidados, então a todos, a todos. Essa então é a abrangência, a extensão da graça. Então a graça se manifestou em sua origem como vinda de Deus. Ela se manifestou em sua natureza como sendo salvadora. Ela se manifestou também quanto à sua extensão a todos os homens, a todos quantos o receberam. Então, na verdade, eu quero lhe encorajar a ver na graça de Deus o caminho para uma vida plena. Porque a graça de Deus abre a porta para que nós tenhamos uma vida de relacionamento com Deus. Nós somos reconciliados com Ele. Então nós que estávamos desgarrados, mortos em nossos delitos e pecados, somos vivificados. Nós somos acolhidos pelo Senhor, tudo pela maravilhosa graça do Senhor Jesus, essa graça tão maravilhosa que temos do Senhor Jesus. Então a graça foi manifestada, né? Mas eu falei que a graça traz também consigo o aspecto do ensino, o aspecto pedagógico, e como nós aprendemos ao sermos alcançados com a graça. Há toda uma sensibilidade em nosso coração ao recebermos a graça de Deus. Os versículos 12 e 13
falam a respeito dessa instrução bendita que nós temos pela graça do Senhor Jesus. Diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A graça então nos ensina algumas verdades, não é? A graça nos educa para renegarmos aquilo que é mal, darmos as costas para aquilo que é nocivo, para aquilo que é maligno, para aquilo que não edifica. Logo no início, o versículo 12 diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade. Então é necessário nós renegarmos aquilo que nos afasta de Deus, o que a graça de Deus nos ensina a rejeitar, tá? Nos ensina a rejeitar o falso ensino, o falso evangelho, o falso comportamento que tantas vezes é uma falsa moralidade, é somente hipocrisia. Nós então recebemos a instrução da graça de Deus. Ela traz consigo um discernimento para que nós possamos bem discernir aquilo que nos aproxima de Deus e também discernir aquilo que nos afasta do Senhor. Há uma frase muito interessante que é atribuída a Agostinho de Hipona. Dizem que Agostinho, em uma das suas orações, ele dizia: Senhor, afasta de mim tudo que pode me afastar de ti. Então, a graça nos estimula, nos encoraja a nós renegarmos o mal, renegarmos aquilo que nos afasta de Deus. A graça nos educa para praticarmos aquilo que é bom, o bem. A graça, portanto, e aí na parte B do versículo 12, não é? Renegados as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século de uma maneira sensata, de uma maneira justa e de uma maneira piedosa. Veja a orientação, nos ensinando a fazer aquilo que é bom, fazer o bem. Tá? A graça, portanto, nos ensina o correto relacionamento primeiramente conosco, viver de uma maneira sensata, viver de uma maneira lícita, viver de uma maneira tranquila. Eu preciso resolver as minhas próprias dificuldades internas. Eu preciso me aceitar como pecador e me render ao Senhor Jesus, autor e consumador da minha fé. A graça nos ensina o correto relacionamento também com o meu próximo. Eu preciso agir de uma maneira justa e eu preciso ser justo com o meu próximo. A graça também nos ensina o correto relacionamento para com Deus. Isso é viver piedosamente. A palavra piedade significa espiritualidade. Aquele que vive piedosamente desenvolve uma vida espiritual, se aproxima de Deus a cada dia, vive em busca de novas e marcantes, significativas experiências com Deus. A graça de Deus cria em nós fome e sede da palavra de Deus, fome e sede de relacionamento com Deus. A graça cria em nós um desejo de nós nos assemelharmos ao Senhor Jesus Cristo. A graça verdadeira cria em nós o desejo de nós nos santificarmos cada vez mais. A graça do Senhor Jesus cria em nós o desejo de nós sermos reconhecidos como autênticos ou autênticas testemunhas do Senhor Jesus. A graça desenvolve em nós, então, o desejo de vivermos piedosamente, termos uma vida piedosa, termos uma vida na presença de Deus. A graça, então, nos estimula a isso. Então, a graça de Deus me possibilita ter um bom relacionamento comigo mesmo. Então, quem sou eu? Eu sou um pecador regenerado pela graça do Senhor Jesus.
Então eu sou uma pessoa resolvida. Eu sou um pecador lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Eu sou uma pessoa resolvida. Eu sei que sou imperfeito. E isso tantas vezes me incomoda tanto. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o sangue vertido no Calvário foi vertido para a purificação dos meus pecados. Isso faz de mim uma pessoa resolvida. A graça me leva a ter uma vida justa com o meu próximo, a respeitar as opiniões contrárias do meu próximo. A graça cria em mim um equilíbrio até para conviver com aqueles que são diferentes de mim em um ou outro aspecto. Ela faz com que eu haja de uma maneira justa. Nisso eu me assemelho a Cristo também. E a graça, finalmente, né? A graça cria em mim o desejo de ter uma vida espiritual, de ter uma vida piedosa, de ter uma vida de alguém que de fato depende de Deus, ama a Deus sobre todas as coisas. Isso é ter uma vida piedosa. Finalmente, meus irmãos, nós queríamos trabalhar nesses 2 últimos versículos acerca da operacionalidade da graça. A graça opera na nossa vida de uma maneira tão majestosa. O apóstolo Paulo destaca então 3 gloriosas verdades acerca da operação da graça de Deus no nosso viver. Versículos 14 e 15 do capítulo 2, caso alguém tenha entrado agora. 14 e 15. O qual, e aí ele está falando de Jesus, né? Porque o versículo 3 fala a respeito de Cristo, termina falando acerca de Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. A operacionalidade da graça, tá? Paulo então destaca 3 verdades dessa operacionalidade da graça. Primeiro, o presente da graça. Versículo 14 diz, né? O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Esse foi o presente. Ele se deu. O presente foi o próprio Cristo. Ele se entregou por nós. Ele colocou diante de nós a sua própria vida. Há uma história muito interessante que eu vi há tanto tempo e sempre que eu estou falando acerca desse cuidado que Deus teve por nós, eu me lembro. Conta-se que algumas crianças estavam brincando próximas a uma linha férrea e elas estavam bem distraídas com seus brinquedos e alguém avistou o trem chegando. E aquilo representava um perigo iminente para aquelas crianças. E o trem foi chegando e todas as crianças começaram a correr, menos uma, que estava bem distraída com o seu brinquedinho e ela ficou lá. E as pessoas gritavam com toda a força, dizendo, sai daí menino, cuidado, olha o trem menino que ele está chegando. E quando o trem estava bem próximo de abordar aquele pequeno corpo, um homem saiu da multidão e se jogou empurrando aquela criança, livrando-a do impacto com o trem. No entanto, aquele homem foi atingido pelo trem e faleceu. E as pessoas perguntavam quem é aquele homem. E logo veio a resposta, era o seu pai, o pai da criança. Muitos ficaram gritando de longe, mas o pai tomou o lugar do filho. Assim Cristo fez por nós. Muitos ficaram falando acerca das necessidades que nós passamos, mas Cristo tomou o nosso lugar, morreu em nosso lugar. Cristo é o presente que Deus nos deu. Então nós temos em Cristo o presente, a graça manifestada em sua operacionalidade, em forma de presente de Deus para a nossa vida, não é? Esse é o presente. O texto fala a respeito do propósito da graça.
Na continuação do versículo 14, nós encontramos, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Então esse é o propósito da graça, nos remir, nos salvar, tá? Esse é o propósito de transformar o nosso viver e fazer de nós um povo exclusivamente do Senhor. Esse é o propósito. E finalmente, o texto fala a respeito do resultado da graça. No finzinho do versículo 14 ele diz: um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então eu fui alcançado pela graça, e essa graça, quando trabalha a minha vida, me torna um homem zeloso de boas obras, alguém que tem zelo, alguém que tem desejo de se identificar com o Senhor Jesus. Esse é o propósito da graça, esse é o resultado da graça, essa é a operacionalidade da graça na minha vida. Que eu possa meditar nisso. Quanta bênção nesse surgimento, nessa manifestação, nessa epifania. A graça de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É graça e fé, são presentes de Deus para a nossa vida, trazendo consigo uma operacionalidade bendita. Que nós possamos meditar nisso, que nós possamos refletir nisso, que nós possamos ser usados por Deus e podermos reproduzir essa graça onde estivermos, que possamos ser bênção na nossa família, que possamos ser bênção na nossa igreja, que possamos ser bênção na vizinhança, na sociedade, no trabalho, na escola, onde estivermos, que nós possamos, de fato, trabalhar para a glória de Deus, viver para a glória de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e que nós possamos transformar esse amor em ações, que vivamos piedosamente, que vivamos espiritualmente. Nisso o Senhor será glorificado. Que Deus o abençoe, que Ele lhe dê uma boa noite, que Ele possa abençoar a sua família, que nós possamos viver debaixo da graça bendita e maravilhosa do Senhor Jesus.